Samuel Reinaldo Sabac, ele vai falar sobre essa mudança de turno da Prefeitura que visa conter, não é, as despesas. Reinaldo é secretário municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão. Boa tarde, Ronaldo. Ou melhor, Reinaldo. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde. Ô, Reinaldo, a nossa pergunta, é claro, nós vamos conversar sobre essa questão da mudança de turno da Prefeitura para reduzir... A ligação está muito baixa. Aqui? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Olha, veja o seguinte, nós queremos conversar sobre essa situação, sobre essa questão da mudança de turno da Prefeitura, de modo a diminuir as despesas efetuadas pela gestão. Eu concordo que o contingenciamento de despesas seja necessário, até para não abusar, não haver desperdício de recursos públicos. Eu lhe pergunto, Reinaldo, por que razão somente agora a Prefeitura Municipal toma essa atitude, quando se observa que esse desperdício ocorre há tantos e tantos meses? Que gerou até essa crise, que agora me parece que a Prefeitura está tentando sair dela, está se arrumando para sair dessa crise financeira e de gestão. Primeiramente, nossos esforços foram empreendidos desde dezembro de 2010, quando o prefeito João Henrique começou a elaborar um decreto de contingenciamento, justamente para que haja esse equilíbrio de contas, essa arrumação da casa. Em janeiro foi publicado um decreto onde determinava algumas ações para justamente haver essa redução. Exemplo, corte de horas extras, revisão dos contratos. Então, o primeiro passo foi tomado ainda no final de 2010 e com o decreto em 2011. No segundo passo, que foi agora por determinação do prefeito João Henrique, foi publicado um decreto onde se implanta o turnão. O turnão nada mais é do que essas medidas que são gradativamente aplicadas ao município de Salvador para que haja esse equilíbrio de contas. Não é novidade hoje nós fazemos isso, porque o governo federal e o governo estadual também já tomaram essas atitudes, inclusive até posterior à nossa, que nós começamos inclusive antes deles. Agora, a nossa não teve a publicidade que eles tiveram. Agora o município vem fazendo isso há alguns meses, justamente para ver esse equilíbrio de contas. Dando outro exemplo, que o município já estava fazendo isso, desde o ano passado nós havíamos cortado já quase 3 mil terceirizados, o que intensificou esse período, esse início de ano, e hoje totaliza 3.826. Então, o município já vinha tomando todas as providências para que houvesse o equilíbrio de contas. Claro e óbvio, a partir do momento da publicação deste turnão, houve uma repercussão maior, porque efetivamente alguns serviços serão apenas prestados à população no horário da manhã. Mas o município vinha assim tomando todas as providências para que houvesse esse equilíbrio de contas. Ô, senhor Reinaldo, se vocês vinham tomando essas providências, por que não conseguiram até então fazer o tal contingenciamento do orçamento? Na verdade, eu sempre repito que o município é a parte mais pobre da federação. O governo federal e o governo estadual, com a repartição até das receitas, ficam com maior valor. Salvador, a cada ano, ingressam 60 mil novos moradores. Os serviços têm que ser prestados também para essas pessoas que ingressam em Salvador. Então, na verdade, nossa receita, ela aumenta, mas não na velocidade do aumento da população e também dos serviços. Então, realmente, todas as prefeituras, não é um benefício nem de Salvador, mas todas as prefeituras do Brasil, eu desafio uma que esteja realmente com as contas dela totalmente sanadas. Agora, então, segundo dados do IBGE, o crescimento da população de Salvador é de 23 mil pessoas por ano. Temos dados, inclusive aqui até está em mãos, que a gente tem esses dados realmente se houve um decréscimo, mas existia um acréscimo de 60 mil. Mas se for pelo IBGE, então existe também um acréscimo de 23 mil, e esses 23 mil também dependem de serviços, independente das chuvas que estão ocorrendo aí constantemente. Isso tem uma necessidade também de intervenção nessas áreas, né, que foram danificadas. Então o município realmente, a arrecadação dela, eu sempre falo que é menor do que
a sua demanda. Então, mas, de qualquer forma, essas atitudes que o prefeito está tomando de grande valia, a gente vai conseguir realmente equilibrar as contas, e eu acho que, né, todo mundo está nesse esforço em comum para que haja esse equilíbrio. Nós estamos falando com o secretário municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão, Reinaldo Sabac. Reinaldo, como eu disse quando eu lhe fiz a primeira questão, eu acho muito positivo que se tome medidas dessa ordem. Agora, observe bem, você está na Secretaria de Planejamento há quanto tempo? Você me desculpe essa pergunta. 2 meses. É porque João Henrique muda tanto o secretariado dele que eu me perco. Eu fico, às vezes, eu me surpreendo. Quem eu não sei, né? É minha memória, está ficando fraca. Mas deixa eu dizer um negócio a você. Essa postura municipal acontece em dezembro. Logo em janeiro, logo no início da administração de Dilma Rousseff, ela fez um contingenciamento de despesa, fazendo um corte no orçamento da União em torno de 50 bilhões e continua cortando. Muito positivo, uma medida para conter a inflação, tentar conter a inflação. Agora o Banco Central já disse ontem que a inflação vai continuar crescendo além do previsto, e o PIB brasileiro, que o ano passado foi 7,5%, deve cair para em torno de 4% neste ano, 2011, esperando que se melhore no próximo ano. Muito bem. O governo do Estado também passa por dificuldades financeiras. Não é aberta como da Prefeitura, essa questão não é aberta como da Prefeitura, que fica mais visível, talvez pela transparência maior da Prefeitura Municipal, mas a verdade é que o Estado faz isso. Está acontecendo problema dessa ordem. Me diga um negócio, Reinaldo, quanto é que a Prefeitura Municipal pretende economizar ou deixar de gastar, vamos dizer assim, com esse turnão, essa redução de despesa no Estado? O que é que vocês pretendem? Que meta vocês pretendem alcançar? Desculpe. Pretendem alcançar? Em princípio, nossa meta é 7 milhões mês, entre 5 e 7 milhões mês, com a redução de despesas como água, telefonia, com a redução de auxílio de alimentação, uma vez que vai ser implantado o turnão, não vai ser necessário mais esse ônibus para o município, com a redução da carga horária de terceirizados, que é de 8 horas, vai para 6 horas, com a redução da carga horária de alguns servidores que tinham 40 horas e eram 30 horas, então vai retornar para 30 horas. Então, nossa previsão é ficar entre 5 milhões e 7 milhões, podendo até chegar a mais, né? Agora, a princípio, nossa previsão seria essa, mensal, para os cofres públicos, essa economia. E como é que vai ficar o servidor? Porque, na verdade, hoje, atualmente, existem servidores que são 30 horas e tem servidores que têm 40 horas. Os que têm 40 horas, que fez o concurso para 40 horas, essa não pode haver redutibilidade do salário. Então, a gente não pode reduzir salário de servidor que a carga horária já é 40 horas. Agora, tem servidores que são 30 horas e que fizeram a opção por 40 horas. Estes, sim, retornarão para 30 horas e vai haver realmente um abatimento aí no valor do salário referente a essas horas. E, consequentemente, ele vai trabalhar menos. Então, eu acho que é uma compensação, né? A partir do momento que não vai haver nenhum prejuízo com relação ao horário de trabalho dele, né? Então, ele está trabalhando menos, vai receber menos. Então, acredito eu que a medida, os servidores vão entender que é uma medida que também eles têm que estar nessa luta do município para o equilíbrio de contas, porque beneficia também a eles, né? Então, nossa função é prestar o serviço à população, que vai dar continuidade, né? Eu acho que os serviços direto à população, o único órgão que vai haver a redução do horário é a Cefaz. Os demais órgãos vão funcionar em tempo integral. Então, aquele que a população precisa diretamente, estes vão funcionar em horário integral, com exceção a Cefaz, que entrou no turnão. E nossa preocupação também não foi colocar o órgão, nem a secretaria, no decreto. Por quê? Porque tem setores da secretaria que podem aderir ao turnão. E se nós colocássemos a nomenclatura, o órgão
né, a gente colocaria todo o órgão, quando tem setores que podem entrar no turnão. Então, os serviços à população vão ter a continuidade, né, sem prejuízo, com exceção da Cefaz, que vai funcionar durante de 8 às 13 horas, e a gente vai estar remanejando alguns terceirizados e alguns servidores para a Cefaz, como também para a Defesa Civil, em virtude das chuvas que em abril, consequentemente, caem em Salvador. Reinaldo, é da boa política não nominar os órgãos mesmo, para que não haja problemas dentro da própria administração municipal. E eu também considero que é melhor ganhar menos do que não ganhar nada, já que Salvador é a cidade, a capital campeã do desemprego, como ontem demonstrou mais uma vez o IBGE. Aliás, esse é um problema crônico desta cidade, pobre, com 2.800.000 pessoas, talvez seja um pouco mais. Me lembro que no início da administração de João Henrique, daí porque, é isso que eu lhe perguntei no início, por que só começar agora? Um secretário disse que Salvador, que a receita per capita por habitante de Salvador era mais ou menos em torno de R$1,40 por dia. Ora, com R$1,40 por dia, porque aí você pega também quem está desempregado, enfim, não se dá para realizar nada numa cidade tão carente como Salvador, embora tão bela. O que me chama a atenção é que esse processo deveria ter começado lá atrás, no início da administração de João, e não agora. Já está chegando no final, embora antes tarde do que nunca, vem lá dos Inconfidentes Mineiros, não é? Mas, muito bem, Reinaldo, vocês devem economizar então entre em torno de 60 milhões a 84 milhões por ano. E qual a receita de Salvador hoje, você poderia dizer? Só um parêntese com relação ao período agora recente desses decretos de contingenciamento. Perfeito. Em 2006, o prefeito João Henrique também já tinha aplicado o turnão, inclusive ficou 2 anos o turnão no município de Salvador, bem como um decreto de contingenciamento. Acredito eu. E deu certo na época, agora, Reinaldo? Deu certo na época? Na verdade, esses dados não foram aglutinados, por isso que o decreto agora veio corrigir. A gente hoje, com a CEPLAG conduzindo esse processo, a gente vai pedir relatórios mensais e vai publicar para a imprensa a economia que o município está fazendo mensal. Isso é bom, então, a transparência é bom. Então a gente, na verdade, houve essa preocupação de João Henrique no início da gestão dele, tanto que ficou 2 anos no turnão, e também tem vários decretos de contingenciamento. Este é mais abrangente, né? Eu acredito que esse aqui veio mais forte. Esse está eu acho que as secretarias entenderam a situação e todas elas estão colaborando, né, com esse contingenciamento, e a gente está revisando todos os contratos. Então, na verdade, esse agora é mais abrangente, né? Então, os outros com certeza deram resultados. Cada secretaria tem os seus percentuais e a sua redução, mas agora, efetivamente, com o controle da CEPLAG e de toda a prefeitura, a gente vai dar efetivamente a publicidade aos órgãos de imprensa para informar quanto é que o município está economizando mensalmente com o turnão. Nós estamos conversando com Reinaldo Sabac, secretário municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão, a CEPLAG, sobre essa mudança de turno. Ô secretário, em relação à demissão dos terceirizados, estou vendo uma fala do senhor dizendo que dos atuais 5.500 terceirizados, de 5% a 10% serão demitidos. É verdade? Na verdade, a gente já vem começando um trabalho, um planejamento que foi colocado desde o início da minha gestão, a princípio com o recadastramento que as empresas fizeram para ver onde tinha gordura, onde não tinha. Com o turnão, a gente vai verificar em cada órgão qual vai ser a sua sobra. A gente vai fazer um remanejamento para a Operação Chuva, né, para a Fazenda e alguns órgãos que, porventura, a gente precisa de um reforço, e a gente, né, realmente vai ter esse percentual de 5% a 10% de demitidos, de terceirizados em virtude do turnão, e é necessário também para que a gente possa também adequar nossas contas. E essa ideia de colocar a internet como alternativa, né, no acesso a esses serviços que serão, no caso, suspensos durante esse contingenciamento, como é que isso vai ser colocado em prática, secretário? Isso já existe. Exemplo, a SUCOM. A SUCOM hoje,
se faz tudo pela internet. A FESP, Serviços Públicos, hoje você pode pedir uma troca de batata pela internet, um serviço de tapa-buraco através do Sucop. Então, os serviços da Prefeitura, hoje você acessando o site da Prefeitura, você pode requisitar todos esses serviços através da internet. Secretaria da Fazenda também. Então, a gente vai intensificar justamente esse serviço através de órgãos de imprensa, para que as pessoas realmente tenham esse facilitador através da internet. Então, esse serviço já existe, né? Agora, o que precisa realmente é intensificar, né, da publicidade à população desse serviço através da internet. Reinaldo, muito obrigado por sua entrevista. Reinaldo Sabac, secretário municipal do Planejamento, muito esclarecedora e sucesso para você. A Tudo FM estará sempre com seus microfones abertos quando você quiser colocar alguma questão que seja do interesse municipal. Nós estamos abertos para isso, para crítica e também para os esclarecimentos que a Prefeitura quiser. Um grande abraço para você. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigada, senhor Reinaldo. Um abraço. Eu que agradeço a vocês.